Então, todos que vão assistir gravado, boa noite. Vocês vão pegar um material, um conteúdo maravilhoso aqui, que a gente vai falar sobre as novidades da Aliança, independente se você é novo por aqui, está conhecendo hoje, vocês que já estavam aqui comigo, né? Mas agora a gente já está gravando e a gente vai falar desses lançamentos. Em que aspecto? O que são esses produtos? Como eles foram projetados? Melhor forma de uso? Eu também estou aprendendo muito sobre eles, mas eu preciso falar para vocês. Nessa caminhada de empreendedor, né, eu já uso óleo essencial há muito tempo. A Copaíba mesmo eu uso desde 2007. Então faz o quê? Faz uns 22 anos, né? É isso, por aí. Desde uns 20 e poucos anos eu já uso a Copaíba, né? E o menta também, o óleo de menta. E eu sei os benefícios que isso trouxe para o meu organismo. Então, a Copaíba eu usei uns 8 anos seguidos e depois eu parei de usar ela porque eu não encontrei mais e tal. E aquilo saiu do meu radar. Quero contar a história para vocês entenderem. E mais só que eu fiquei pensando, e foi quando eu iniciei com a Aliança e eu fiquei muito feliz porque a gente tem hoje, vocês sabem, né? O Alove, que está aqui, tá? Gente, eu desafio vocês, no dia que vocês estiverem doentes, assim, ó, se estiverem para baixo, até depressão, toma uma garrafa dessa. A pessoa que está com a imunidade baixa, está desanimada, dá uma garrafa dessa para ela tomar. E no dia 2, se tomar um doutor Aliança aí show de bola, porque daí ela vai estar colocando um fitoterápico de muita qualidade e vai colocar minerais e colocar um própolis verde, tudo de bom no corpo. O corpo só agradece, as células agradecem. E agora tem os sensoriais. Na verdade, a gente já tem o menta, né? Mas tem os sensoriais que a gente está lançando, que são melaleuca, o lavanda e o copaíba. Eles agem através do sistema límbico. Todos esses óleos, eles agem através do sistema límbico, olfativo nervoso. Então, até hoje é muito estudado, né, sobre os óleos essenciais e por que o resultado dos óleos essenciais. E os cientistas, Emerson, se tiver codinome estranho, não aceita, tá? Para não atrapalhar a nossa live aqui. Só um recado aqui para nós, né? E de estranho que eu digo, gente, às vezes é sem identificação, tá? Então nós não podemos permitir, porque às vezes a gente tentando atrapalhar a live mesmo. Pode acontecer, já aconteceu algumas vezes. Infelizmente, tá? Alguns já presenciaram isso. Pessoas que não querem contribuir, né? Então ele vai agir no sistema límbico. O que que vai ativar no nosso corpo? Se você estiver anotando, noradrenalina, noradrenalina, a serotonina. Mas o Anderson, o RLX faz isso, exatamente. O RL, uma coisa que a gente vai trabalhar hoje é divisões, vai ser bem legal. Por quê? Existe o campo da nutrição, onde você tem um nutriente, onde você trabalha um nutriente partícula de um alimento. Existe o campo fitoterápico, que é uma parte de planta, fito, né? Planta. Então você tem uma fitoterapia. Por exemplo, o prímula é um fitoterápico, que é de uma planta, da flor, né? Aí tem o campo energético ou sensorial, que aí entra, por exemplo, um óleo essencial, tá? Um óleo essencial, ele entra no campo sensorial. Esses óleos, eles já têm o óleo essencial no mundo, ele já tem muito tempo. Eu vou criar contexto, tá? Para vocês aqui, para a gente entrar depois no aspecto de uso e indicações e tudo mais. E se você quiser, anota que vai valer a pena. Então, se nós falamos que esses óleos, eles comunicam, uma expressão que eu gosto de usar é, quando a gente usa um óleo essencial, ele se comunica com os nervos. Se você quiser aprender assim também, ele se comunica com os nervos, porque nós somos seres físicos, emocionais, mas nós também temos sentimentos extrasensoriais, né? E vamos citar um exemplo aqui. A pessoa está depressiva. Sabe aquela pessoa depressiva?
e você não consegue mais, ela não tem mais emoção, ela não sente mais alegria, ela não sente, ela está em depressão. Ela não consegue sentir motivação, ela não consegue sentir ânimo. E você às vezes quer animar ela através de uma palavra, na alma, né? Mas você não consegue. Isso pode ser um sintoma. Depois eu vou abrir para perguntas no tocante ao assunto, tá, gente? Aí a gente vai finalizar dessa forma. Mas agora eu tenho que contextualizar aqui para me correr, né? E dar assunto para vocês, até porque está gravado. Mas a pessoa que ela está com depressão, ela perde sensoriais. E os óleos essenciais, eles estão muito ligados ao sensorial. Você pode ver, o olfativo é um sensorial. Então você, né? O olfato, né? Você, olfato, tem o paladar, mas nós, quando sentimos no olfato, é muito mais rápido, às vezes, que um outro sentimento. Inclusive, tem pessoas que é predominante o olfato, né? Eu acho muito legal ter um filme que tem a história de um cara, perfume, a história de um assassino. O nome é cabuloso, mas o filme é muito bonito, é uma arte eu acho que é da Disney, perfume, que ele fala da história de um perfumista que nasce com o dom de ser perfumista. Eu gosto daquele filme por causa da qualidade técnica dele e como ele é fiel ao que acontece na vida real. Então é mais ou menos isso. Os óleos essenciais, eles são uma alquimia. Vocês vão começar a usar essas palavras e eu vou começar a usar mais com vocês essas palavras também da alquimia. Isso se usa muito na parte de perfumaria, então eu já gosto da parte de perfumes. Uma outra coisa que eu quero trazer uma live para vocês, tá? Então, esse estímulo olfatório, ele é muito rápido. Quando você, por exemplo, dá para a pessoa um aloe vera, vai agir na célula. Você dá para a pessoa um RLX, vai agir nutricional, também a nível celular. E você coloca um lavanda para ela, já vou falar da procedência disso tudo. Mas você está trabalhando também no estímulo. Eu vou falar como a gente pode usar isso. Inclusive, eu esqueci uma peça que eu comprei, até para fazer uma campanha. É um difusor de ambiente. Eu vou fazer uma campanha mês que vem, porque agora já tem uma campanha rolando, né? Mas eu vou fazer uma campanha com difusores e vou adquirir alguns a mais aí para um preço bem acessível para quem quer na rede difusor, que a gente vai começar a usar mais isso também, certo? Para possibilitar isso para vocês. Então, a gente está falando disso, esse estímulo é muito rápido. Se você, por exemplo, coloca um óleo de lavanda num difusor daqueles, é misturado, claro, com água, né? Você coloca ali 3 gotinhas e você fica naquele ambiente. Esses dias eu fiz no meu quarto. Eu fiz e você percebe que muda o ambiente. Você percebe que você realmente sente o sensorial, você sente. É tão verdade, gente, que se você exagerar na dose, você também sente. Se você ficar muito tempo naquele ambiente. Então, existe também um tempo ideal de uso. E a gente também vai falar sobre isso, certo? Vamos falar sobre tudo isso. O que mais que eu preciso falar aqui? As questões de, por exemplo, vamos pegar uma depressão, tá? Eu estou falando da lavanda aqui. Lavanda, inclusive, a gente pode trabalhar um blend com melaleuca. E nos blends que a gente vai fazer protocolos da lavanda, RLX, aloe vera, o lavanda vai combinar muito com o NX8, questões cerebrais, ansiedade, depressão, tristeza. Vocês concordam comigo? Então a gente já está trazendo para a pessoa nutrientes para diminuir aquela ansiedade, aquela depressão. Se a gente entra com óleo essencial para trabalhar os sentimentos dela, para trabalhar o sensorial dela, é o que faltava. É uma das linhas que faltava para nós, né? E agora a gente tem, fico feliz com isso. E a gente pode usar como os óleos essenciais? Nós podemos inalar, principalmente, e nós podemos usar através de massagens. Eu também vou falar um pouco sobre como fazer isso. Uma coisa que facilita a vida de todos vocês, tá? É que as massoterapeutas, esteticistas, elas já conhecem, já usam, já estão treinadas, já têm protocolos. Elas vão ver, elas vão sentir, vão ver que o produto é bom e elas vão pedir o produto para vocês. Um custo acessível, uma qualidade maravilhosa.
Depois até eu quero que a Patrícia estava falando. Patrícia, você está por aí? Ela estava falando que usa óleo essencial há muito tempo. Eu queria ouvir um pouquinho a Patrícia, antes de continuar aqui. Tá por aí, Patrícia? Tô aqui, abri o microfone, eu, meu Quero ouvir de povo. você o que você já usa e qual a experiência na tua vida, né, dos óleos essenciais. Então, aos 4 meses da minha filha mais nova, hoje ela tem 5 anos, a Helena, a gente tinha um sério problema com cólicas e não passava, e a partir desse momento, que já tinha levado no Pequeno Anjo, um hospital muito famoso daqui da Univale, não tinha resolvido, eu comecei a fazer uso dos óleos essenciais. As minhas filhas, eu, antes de dar qualquer remédio, eu recorro à aliança, os óleos essenciais, e agora a gente tem os óleos essenciais com preço incrível. E a primeira coisa que eu fiz quando chegou meu óleo, abri o melaleuca e coloquei na boca. Aí o Anderson botou no grupo, gente, não pode beber. Aí eu disse, eu já bebi, não morri. Essa aqui é a Helena. A Helena, desde os 4 meses, eu uso óleo essencial com ela. O de lavanda, quando tem febre, eu passo na planta dos pés para baixar a febre. Faz uma massagem embaixo dos Do pés dela. protocolo aí. Copaíba, você pode passar para a garganta inflamada, passando nessa região aqui da garganta, atrás da orelha. E a região do nosso corpo onde mais absorve óleos essenciais e transfere a todas as células do corpo, a gente acha que é o nariz, porque a gente vai cheirar, mas em primeiro lugar é o umbigo. Então, o que você puder usar, você quer usar para que seu corpo absorva rápido, vai ser no umbigo, na linha da coluna, atrás da orelha ali, ele vai absorver muito rápido. E a ação dela é instantânea, assim, em questão de 15 minutinhos, as células estão todas já vai estar presente aquele óleo essencial. O de lavanda vai estar sendo calmante, pode passar aqui na testa, nas têmporas, eu sempre usei nas minhas filhas assim. Coloco, deixo ali no ambiente para difundir nas 8 horas de sono, com a diluir em vaporzinho, né? E o melaleuca, gente, eu levo na bolsa. Porque assim, a bichinha tá no parquinho, caiu, arranhou o joelho, não é beijinho não, dá um beijinho, vai pressionar, dá um beijinho, mas passa o melaleuca. O melaleuca, ele é analgésico, então eu passo, porque no dia seguinte ele já cicatrizou. Aí hoje eu pensei assim, nossa, eu podia machucar o dedo para eu passar o melaleuca para ver se ele vai anestesiar, né? Como os óleos famosos aí do mercado. E daí aconteceu há pouco, a pessoa estava aqui me ajudando, cortou o dedo e eu passei o melaleuca. E realmente estancou o sangue na hora, daquele machucado que estava sangrando, foi um corte com a maquita. E botei o band-aid em cima, já passou, já parou de doer. E o copaíba já botei no xarope, aquele xarope de vovó que você faz com cebola, com alho, abacaxi. Tem que ter o copaíba lá dentro, amor. Pinga as gotas de copaíba, pouquinho não, porque foi 10. Não podia beber, já bebeu, com ela leuca dentro. E aquela garganta inflamadinha ali já passou. E lembrar sempre de estar passando os olhos na garganta, passando nessa região aqui, pode passar o melaleuca também. Embora o Anderson diga ali que o melaleuca não é para colocar na boca, é a minha filha mais velha, nasceu prematura, e ela tem muito problema de infecção na região da gengiva. Os dentinhos dela teve muito antibiótico e eles ficam inflamadinhos, né? É o melaleuca que passo ali. E pela qualidade da melaleuca, eu usei, eu botei na minha roupinha, ainda não é recomendação da empresa, mas eu sou daquela que pega até sabonetinho e te escova os dentes, né, Anderson? Minha amiga, deixa eu escapar aí. Fica quieto, que é um protocolo meu, aí eu fiz. Então, melaleuca, gente, é coisa que eu faço. Melaleuca eu pego, boto no cotonetezinho e ela faz como se estivesse escovando, passando na gengiva. Por quê? Ele é anti-inflamatório, é bactericida, é antifúngico e é anestésico, o melaleuca. Legal, E Patrícia. assim, se precisar de protocolo desses Você olhos aí, quase pode ganhou um chamar. 10, olha. Você quase ganhou um 10. Mas você vai ganhar um 10, tá? Mais pra frente você vai ganhar um 10. Só uma figura, guria. Parabéns, tá? Você é fera. Mas você estava Confia falando aí. para mim que, que usou o Copaíba e gostou porque ele é leve, né? Sim, o sabor dele realmente é fiel à Copaíba. Eu já usei a Copaíba vinda da Amazônia, eu comprei ela para usar em cabelo aqui.
Inclusive, mulherada aí, ó, cabelo ressecado, amor, bota Copaíba dentro do shampoo, bebê. E essa Copaíba que Verdade. já tem na É uma normal do coisa que shampoo, você gosta eu vou de fazer, colocar Copaíba no meu shampoo, com certeza. Já tem que fazer isso. O meu Copaíba, já estão aqui de ele uso, é né? hidratante. Ele é hidratante, Anderson, altamente hidratante, Copaíba. A Copaíba, E a inclusive melaleuca é micose, caspa, obrigatório colocar. seborreia, né? Inclusive a gente já usa ele no sabonete, nos nossos shampoos, né? A gente já usa por esse conhecimento, né? Então tá, gente. Patrícia, quero te E agradecer, né? a melaleuca, valeu. Não, pode falar, você ia falar mais? Eu falei do Copaíba para botar no shampoo porque é hidratante. E a melaleuca, geralmente para os homens que usam a queda capilar, que é o pode colocar melaleuca, até divide o shampoo, porque tem que lavar o cabelo primeiro sem óleo e depois com óleo para lavar o couro cabeludo. Até se quiser adicionar no sabonete inteligência para Legal. usar no couro cabeludo e massagear, porque na fórmula dele tem o copaíba e não tem o melaleuca. O melaleuca ele já é astringente também, vai estar ajudando ainda na cicatrização mais rápida desses Até machucadinhos uma que às vezes sugestão, ficam por coceira. ó, uma sugestão, ó, nesse aqui, ó. Eu vou fazer isso, eu vou colocar Adicionar copaíba e nele. melaleuca aqui, ó. Vou potencializar ele em casa. Eu sou muito alquimista nessas coisas, né? De me misturar mesmo. Então eu vou colocar o melaleuca e copaíba aqui. É que o Mas eu vou copaíba falar, ele vai ajudar. maravilha. Obrigado pela tua contribuição, Valeu? tá, minha amiga? Eu vou continuar aqui no assunto, no tema. Falar do emagrece, falar do copaíba, falar da melaleuca e falar da lavanda. Então, o que acontece, gente? Eu estou numa sala, vem gente que toca campainha, telefone toca, acontece coisas. Isso que vocês às vezes vão viver um pouco, mas enfim, ainda tem isso aqui, né? E a gente estava falando que esses óleos, eles vão potencializar tratamentos, outros que nós já fazemos. O que vai acontecer com todos vocês, como todo produto, vocês vão usar, vocês vão conhecer a qualidade, vocês vão fazer as experiências, inclusive as alquimias, né? Nós vamos ter que ter muito cuidado com qualquer outro produto, por quê? Porque tem pessoas que sim, elas têm sensibilidades. Eu já encontrei uma pessoa alérgica a copaíba. Há muitos anos atrás eu encontrei uma pessoa alérgica a copaíba, que se ela colocar na pele, encostar a copaíba, inflama. É raro, mas eu já encontrei uma pessoa, tá? Então, nós temos que ser prudentes, todos vocês aqui. Por quê? Porque a gente tem que ser, na verdade, nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ver o que os outros fizeram e erraram e a gente tem que fazer certo. Por exemplo, a gente não pode sair por aí fazendo promessas, né? A gente não pode sair por aí. Vamos pegar uma aloe vera. A aloe vera, ela foi no Brasil, ela teve uma vigilância muito severa porque teve uma empresa no passado que prometeu demais e aí a vigilância caiu e mudou toda a legislação brasileira. E hoje a gente tem o que tem no Brasil por causa do que foi feito. Então nós temos que ter essa prudência, e procurar sempre o que é fato, o que já foi estudado, o que é comprovado. E tem muito, os óleos essenciais têm muita comprovação, muitos estudos. E eu também estudo, e eu também há muito tempo estou estudando os óleos essenciais. Quando eu lancei a Leanza, gente, eu já queria lançar a Copaíba, para vocês terem uma ideia. A Odaí está de prova, hein? Só que a gente não lançou a Copaíba, eu poderia, mas a gente não lançou naquela ocasião, porque eu pensei, eu não vou lançar o Copaíba agora, porque eu quero trabalhar com o aloe vera como o nosso carro-chefe, como o nosso, digamos assim, produto de entrada. E a Copaíba era tão maravilhosa que teria a possibilidade de concorrer naquele momento. Vocês entendem? Então eu deixei a Copaíba para um segundo momento, mas chegou a hora, né? Então nós vamos falar disso, da Copaíba, da melaleuca, das procedências e tudo. Eu vou falar de como é essa nossa parceria, esse nosso fornecimento. Nós trabalhamos com o importador que é o maior da América do Sul. Eu, por contrato, não posso abrir nomes, tá?
Por quê? Porque é uma segurança da empresa, eu não posso abrir em nome do meu importador. Ah, mas eu quero saber. Gente, vocês vão ter os laudos, vocês vão ter a segurança, a qualidade. Eu trabalho com 100% de pureza nesses óleos. 100%. Eu trabalho com 100% de pureza. Posso garantir para vocês que vocês vão ter qualidade. Quando vocês pegarem ele, vocês vão ver óleo de copaíba, óleo de lavanda, né? Vocês não ver, não vão ver mistura, vocês vão ver 100% de pureza. E, como eu sempre digo, o que vai comprovar também são os resultados. Vocês concordam comigo? Eu posso falar um monte de coisa aqui, mas chega lá o produto não é bom. Então eu estou botando a cara a tapa, né? Mas eu sei o que eu tenho nas mãos, assim como os outros produtos. Vocês sabem como a gente trabalha. Eu não posso arriscar o nome, a credibilidade da nossa empresa. Anderson, mas tem um monte no mercado, né? Eu tenho uma política seguinte, gente. Eu não quero falar mal e eu quero falar do que é meu. Ah, mas você não pode falar bem dos outros? Posso, mas como eu tenho uma empresa, eu tenho que falar bem do que é meu. Mas e aquela empresa lá? Não sei. Eu vou focar no que eu tenho, eu vou usar o que eu tenho. E eu recomendo que vocês também tenham essa postura. E se alguém chegar assim, ó, tá, e essa empresa aqui, o que que tu acha? Eu digo, não sei. Tem gente tendo resultado? Tem. Então, parabéns, tá tudo maravilhoso. Eles fazem o deles, eu faço o meu, né? Ah, e essa aqui, porque tem produto ruim? Não sei também. O meu objetivo é cuidar da minha empresa. Porque senão você começa a cuidar da empresa dos outros, da vida dos outros, e não faz nem nada direito. E começa a se comparar. A pior coisa do ser humano é quando começa a se comparar, né? Então, até para vocês aqui, não fique se comparando com outras pessoas. Foca no teu crescimento, foca na tua empresa. Você tem uma empresa, está focado? Foca, faz ela. E você tem que botar essa crença. Eu tenho os produtos bons, eu estou tendo resultado. Agora, se você ficar olhando para o lado, é igual o cara casado. Você começa, ou a mulher casada, começa a olhar para o lado, vai achar a mulher mais bonita, vai achar o homem mais bonito. É ou não é? Estou mentindo aqui? Não estou mentindo. Então, você tem que ter uma direção, você tem que ter um foco. Se você começa a olhar para o lado, você já se perde, já desliza, já começa a se comparar, e aí foi para a cota. Já é. É uma direção que eu dou para vocês. Vamos falar do. Vamos começar pelo Copaíba, gente. Eu anotei algumas coisas aqui, tá? Com estudos de procedência. A gente também fez um material básico de estudo, porque, como eu falei, ele é um sensorial olfativo, então esses produtos eles vão agir através do olfato, principalmente, né? Do olfato, principalmente. Então você vai sentir, ele trabalha o sensorial. E é um sensor, nós temos o sensor por vários motivos. Então isso vai agir nas pessoas. As pessoas estão hoje ansiosas, com depressão e outras coisas, por todos os sentidos. Pelo que come, pelo que ouve, pelo que inala, pelo que sente, enfim, pelo que vê, pelo que toca, tudo isso. Então, nós estamos potencializando tudo isso, né? O límbico, né? A copaíba, eu uso há 20 anos e eu percebi muita melhoria de pele com a copaíba. Eu estou falando de mim agora. Eu percebi muita melhoria de pele. Minha pele melhorou muito e o meu intestino melhorou muito, tá? Então, eu vou contextualizar falando da minha experiência com a copaíba. A copaíba, ela é fantástica. Eu tive uma situação que a minha mãe, ela ficou no sol e ela numa praia e ela queimou todo o couro cabeludo. Ela ficou desatenta e queimou o couro cabeludo. E eu lembrei que eu tinha um copaíba e eu derramei na cabeça dela. Isso faz alguns anos já, é mais de 15 anos. Então, aquilo cicatrizou o couro cabeludo dela. Como a Patrícia estava falando aqui, né? Então, ele tem essas propriedades, né, de regeneração mesmo, a copaíba. É fantástica. Tanto é que a gente usa nos nossos cosméticos. E eu vou falar hoje formas de potencializar. Agora eu vou entrar numa parte mais textual. Então, anotem e tudo mais. E depois a gente vai para essas dúvidas, formas de uso e tudo mais. A copaíba, então, nos estudos, ela é tida como muito promissora na questão de cânceres. Vários estudos já comprovaram que a copaíba de qualidade, né, ela pode ajudar, assim, inclusive no período de quimio e radioterapia, porque ela protege as células, ela ajuda nessa proteção, ela ajuda nessa construção, né? Ela diminui as citocinas, são células nocivas, né?
o NK, ela é uma serial killer, então ela diminui a propensão dessas células, assim como o efeito de aloe vera, né? Parecido, mas é um óleo. Eu assisti uma vez um filme, o nome era Óleo de Lorenzo, e lá, quando eu assisti, eu não sei se vocês já assistiram, mas eu recomendo, é bem antigo. Estou falando da minha idade aqui, tá? Mas, então, Já nesse assisti, filme, Anderson. É muito bom, já assisti também. é o Óleo de Lorenzo, né? É um menino, ele Uhum. tinha uma doença e provavelmente era autoimune, eu não lembro agora, mas ele tinha umas situações, eu não vou entrar em detalhes, mas aí o pai dele descobriu um óleo e dava esse óleo e a indústria foi contra, mas ele lutou para usar aquele óleo, e, enfim, o resultado foi muito bom e o filme fala sobre isso. O óleo de Lorenzo, né? E quando eu assisti esse filme, eu lembrei do óleo de copaíba, lembrei do copaíba. Então, ele atua no sistema de defesa do corpo. Hoje, com todas essas pandemias, todas essas situações que nós temos, né? Então você tem mais um coadjuvante aí para melhorar essas defesas. E doenças reumáticas. Nas reumáticas, o uso é tópico, tá? O uso é tópico. Ele é, você pode usar nas articulações, como a Patrícia falou, no pulso, nas articulações, para reumáticas. Diurético, questão de infecções. A gente vai estar falando muito sobre isso e a gente vai receber muitos relatos. Prisão de ventre, aqui eu tive resultado. Aqui eu já vi resultado. A copaíba, na questão de micose, caspa, até danos de cintura, tudo isso. E agora vamos falar assim, como que eu posso usar, Anderson, a copaíba, tá? A nossa é 100% pura. Uma pergunta que provavelmente alguém faria, ou vai fazer. Eu posso tomar, Anderson? Nós importamos isso ela é purificada na Espanha, tá, gente? Ela é purificada na Espanha. A pureza só tem maquinário para fazer o que nós fazemos na Espanha. Então, a gente chama de copaíba branca, né? As empresas que têm qualidade sabem que a copaíba branca, ela foi extraída, foi tirada toda a impureza. Ah, mas eu tomo uma que é bem amarelada. Gente, no Brasil tem um monte de fonte de copaíba, inclusive ali no Pará, no Ribeirinho, não sei onde. A pessoa vai lá e compra 2 litros assim de copaíba. Eu não quero entrar nesse critério, porque às vezes pode estar misturada com outras coisas. Eu não quero desfazer o que é dos outros. Eu não gosto de fazer assim, não é a minha política. Eu quero focar no que é meu, no que é nosso, no nosso produto. Eu quero deixar vocês tranquilos de que nós temos um produto que é registrado, que é avaliado, que é certificado. Vocês vão ter tudo isso e tem os laudos, né? E que tem qualidade, tem pureza. Então, esse é o meu foco, é passar para vocês segurança. Eu não quero desfazer os outros e também não quero me sobrepor. Não gosto de nenhuma dessas duas posições. Como empresário, tá? Eu não gosto. E não farei isso. Se tem outras empresas, se tem, amém. Amém. Que é bom, amém. Vocês precisam usar o nosso produto e avaliar. Afinal de contas, vocês compram aqui com desconto, não compram? Vocês compram com desconto aqui. Vocês vão ter um produto de qualidade a um preço muito acessível. Muito. Posso dizer que eu gosto de ser generoso mesmo. Mas por que, Anderson? Porque eu penso assim, se eu atendo mais pessoas e consigo me manter assim, manter a empresa, por que não? Eu vou atender mais pessoas de uma forma digna, prosperar da forma correta e levar essa possibilidade para vocês usarem o produto no dia a dia. O que adianta eu vender uma aloe vera a R$ 150, aí ninguém consegue tomar? Né? Não adianta. No meu ponto de vista, não adianta. Não é mercado. Tá, vamos falar mais do copaíba. Copaíba, então eu já falei, né? A destilação dele é a vapor. Então, quando você. É parecido com perfume. Quando você quer purificar um produto, você tem que fazer uma destilação para tirar só o óleo. Então, a destilação, um pouquinho do que é o processo, né? Para você tirar só o essencial daquele produto. Autoimunes, a gente vai poder indicar muito para a pele, anti-inflamatória, porque ele é um antioxidante, dores de cabeça, psoríasis,
Assim, são muitos os protocolos para a copaíba. Eu não vou poder adentrar em todos. Eu vou falar um pouco mais do uso, como foi falado já, né? A copaíba, eu tomo. Eu gosto de tomar. Eu tomo, coloco aqui em cima da mão e tomo. Esse aqui. E já tomei outros, tá? Já tomei outros, vários, e sempre fez bem. Agora, assim, esse, Anderson, eu posso tomar, eu já vou falar claramente para vocês. Ele não tem registro como alimento. Eu não registrei ele como alimento. Eu teria que achar uma indústria de alimento para registrar ele assim. Eu já estou procurando isso, mas aí eu tenho que registrar ele como alimento. Eu registrei ele como óleo essencial. E óleo essencial, boa noite, Adriano. Vi você dar uma boa noite ali, né? Estamos aqui, estamos no corre, tá? É, eu já vou dar a possibilidade de vocês falarem, tá, gente? Mas eu só para não perder a minha linha de raciocínio, no final eu vou abrir para perguntas, tá? Então, assim, ó, eu uso copaíba e muita gente usa, mas agora começou muito essa preocupação de um tempo para cá, mas ela tem registro para consumo, para tomar, tá? Então, hoje eu registrei ela como óleo essencial. Ela não é um alimento. Embora eu veja assim, vocês que vão definir isso. Eu vou deixar aberto. Ah, eu vou tomar. Eu sempre tomei e dou para minha filha tomar e dou para, né, lá em casa a gente toma. Mas isso é uma decisão de vocês. Eu não quero que ninguém use o. Vocês vão ver que ela é leve, tá? Tem uma copaíba que você usa que você fica travado. Vocês vão ver que essa é leve, ela é purificada, né? Tirado tudo que é pesado ali, tudo que é impureza. Então você vai tomar essa gotinha. Se você, caso você quiser tomar, misturar um suco, ah, será que eu tomo? Toma num suco. Uma gotinha do suco de laranja faz uma experiência. Se você quiser, tá? Se você quiser. Então, sobre a copaíba, é isso, né? Ela é rica em beta-cariofileno. Beta-cariofileno. O que é isso? É um anti-inflamatório. Beta-cariofileno, você pode anotar aí, essa espécie é a melhor indicada por ter essa alta concentração de beta-cariofileno. Ele é um protetor, ele é uma regeneração, um regenerador. Ele tem essa função de regenerador cerebral. É, eu vou citar algumas plantas que podem ter essa característica. A pimenta. A copaíba nossa aqui é a officinalis, tá? Foi perguntado ali, está aqui, officinalis. Vocês vão ver tudo isso, todo esse material, né? Eu estava falando lembrando mais uma planta aqui, o ginseng, qual mais? A pimenta, alecrim, todos esses têm essa característica de regenerador celular. Como pode ser usado também? Aí eu vou entrar em outros campos, eu acredito. A copaíba, a gente vai poder usar ela tópica. É legal você usar um carreador, se você tiver carreador, é o quê? É um veículo, é um outro óleo, um óleo vegetal, um óleo de coco. As massoterapeutas usam muito óleo de coco, um óleo vegetal, tá? E a massoterapeuta já sabe como usar, você não precisa falar nada. Ah, tu tem copaíba daqui. Ela não quer nem que você explique nada. Nem o melaleuca, nem o lavanda, nem. Elas já são treinadas. Uma esteticista também, ela já sabe. Inclusive, você pode pegar muitas dicas com esses profissionais, tá? Médicos que indicam. Na Europa, 70% dos médicos trabalham com homeopatia, indicam óleos essenciais, tá? Então, é tudo isso. Depois eu vou abrir para as falas de vocês. Eu vou. Agora a gente vai entrar na lavanda. Eu acho que da copaíba eu falei bastante e da melaleuca. Eu vou começar pela lavanda. A nossa lavanda é a origem francesa, tá? É a origem francesa. E aqui, ó, se vocês quiserem anotar, angustifolia, alfazema, né? Que ela é focada no quê? No calmante, tirar o estresse, baixar a ansiedade. Tem uma que é brasileira, que é Dentata, o nome, que é mais focada para a pessoa ficar enérgica. Tem dois tipos, tem mais tipos de lavanda. E a nossa é essa francesa, tá? Angustifolia. E a lavanda também tem muitas indicações, né? Principalmente nessa questão sensorial, sistema nervoso. Como eu falei, ela vai atuar no límbico, então, para baixar a ansiedade, estresse.
tristeza. A lavanda, sim, como é que ela pode ser usada? A Patrícia falou que toma. Gente, eu nunca tomei. Eu vou até tomar. Eu vou tomar a lavanda, vou tomar a melaleuca. Mas, vejam bem, eu não estou recomendando vocês fazerem isso, tá? Eu tomei quase esse garrafa toda aqui hoje. Vou tomar mais um pouco. Mas, é aquilo. Você não precisa fazer o que eu faço. Vocês só precisam fazer o que vocês sentem. Porque o ser humano é assim, eu vi o Anderson, eu vou tomar a melaleuca, eu vou tomar a lavanda para ver, para sentir. Mas eu gosto de fazer experiências. Eu não recomendo que vocês façam isso se vocês são, sei lá, muito Quando sensíveis. Não. Oi? o melaleuca, se for tomar, toma pouquinho, porque ele é forte. E daí a pessoa pode dizer, me fez mal. Não, é que a melaleuca é forte realmente. Você vai ficar É o botando Tia Tree, melaleuca. né? Também é É o conhecido como tietê. Tia Tree. Tea Tree. Sim. Tea Tree. Tia Tree. Depois eu falo mais da melaleuca. Mas o lavanda, obrigado, Patrícia. A lavanda, gente, eu estou descobrindo ela. É um dos óleos essenciais mais recomendados. E nós vamos colocar ela, Odair, em muitos protocolos, tá? Relaxamento. Agora, sim, ó, o que eu estou percebendo, até tinha lá na outra sala um difusor, só que eu não peguei para live, eu bobeei, eu não vou sair agora, senão eu vou perder o foco aqui. Mas a qualidade desse óleo, eu quero que vocês tenham. É um vidro âmbar escuro, né? E como já falei, 100% puro também. Depressão, sensibilidade, pessoa que já usa remédio, você pode recomendar para ela usar um nebulizador ou num difusor. Eu estou vendo que muita gente vai ter que adquirir um difusor. É barato, eu vou conseguir alguns para vocês também. Vou fazer algumas campanhas com difusor. E a lavanda, ela tem todas essas funções na questão estresse, né? Ó, eu vou ler aqui, ó. Também pode ser usada para micose, acne, do couro cabeludo. O que eu vejo que a gente vai trabalhar com blends. Eu estava escutando a história da lavanda e, e parece que a lavanda foi uma história assim, ó. A pessoa, ela sofreu uma queimadura muito alta, muito forte, e aí ela mergulhou num tonel de lavanda, a história da lavanda, né? E aí a recuperação dela foi muito rápida. E eu fiquei até impressionado com isso, né? Porque os óleos essenciais têm esse poder, né? E os vibracionais também, distúrbios, irritação, irritações. E eu vou estudar muito sobre os óleos essenciais daqui para frente, porque a gente tem pretensão de lançar mais, né? Mas como pode, né? O nosso sensorial, a gente sentir o aroma de algo e isso ter resultado no nosso organismo. Mas é assim como o óleo de menta. A gente inala o óleo de menta e a gente tem um resultado com o óleo de menta. Ó, a Ivete coloca no travesseiro do filho a lavanda para dormir. Perfeito, Ivete. E agora você vai ter a da Leanza, né? O que mais que eu posso falar da lavanda aqui? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Nós vamos aprender a fazer blends, misturar isso, né? Eu acredito que eu vou falar um pouco do Emagré, gente. Esse lançamento aqui nosso também. O tempo, a hora está avançando, né? E o que nós colocamos? As pessoas vão perguntar assim, ó, esse Emagrés é o mesmo que o outro? O outro, deixa eu ver se eu pego ele rapidinho aqui. Onde é que ele tá? Tô achando, gente. Não sei onde é que tá aqui. Mas, enfim, o Emagrés 2.0, eu já falei, já há um ano e meio eu estou pesquisando ele, a Laranja Moura, junto com os cientistas. Por que a gente quis trazer esse produto? Porque por algum motivo, mas a gente percebeu que as pessoas queriam algo mais rápido na questão de perca de peso. Então, nós vimos no mercado que o que tem aqui a combinação é mais interessante e natural, né? Então, nós colocamos a cromo, a taurina, a laranja moro, tudo isso. Eu vou falar um pouco desses ativos para vocês, a L-carnitina, morosil, né? As pessoas vão falar morosil. Em primeiro lugar, eu preciso falar que isso aqui é um composto, tá? Ele já tá, olha que bonito, gente, ficou. Ele tá todos ficaram lindos, né? Ele é um composto
ideal, do jeito que você precisa já. Ele já está pronto. Então, a melhor forma de uso desse produto, eu falei até no áudio, é antes do almoço e antes da janta. Ou quando bate aquela compulsão, à tarde. Geralmente, quem quer emagrecer, bate aquela compulsão à tarde, né? À tarde, ai, uma fome, uma vontade de comer. Então, toma uma emagreza ali, nesse momento. Quando bate a compulsão. Diabético. Diabético tem os picos, ele pode usar também antes das refeições, que ele sabe que pega. Eu também falei no áudio que o diabético ele tem que evitar os brancos. Branco é o quê? Comida branca, arroz. Tem muitos médicos aí falando tudo que é grãos, né? Todos os grãos, infelizmente. É um sacrifício, né? Mas é uma autoimune, então a pessoa vai ter que cuidar. E aí, quando eu falo do alho, todo mundo, mas o alho. É porque o alho ele corta efeitos até do remédio do diabético, do glifagem, né? Ele corta até o efeito desse remédio. Isso já é estudado, já, tá, gente? Então, emagrece, a gente vai perceber resultado e a gente vai ver que vai acelerar o emagrecimento das pessoas também. Como a gente já tinha no emagrece, a gente mudou algumas composições aqui. A gente tirou algumas fibras e psyllium e outras ali, diminuiu e colocou uma quantidade maior de cromo, que é um acelerador, e colocamos borosil. Controla esses níveis de açúcar e ele aumenta essa sensibilidade à insulina. Esse produto foi muito pensado nesse sentido, tá? A L-carnitina, ele também aumenta a tolerância da glicose. Então, vocês podem perceber como isso é pensado no diabético também, reduzindo a hipertensão, né? A L-carnitina. O cromo, ele aumenta a massa magra do corpo, tá? E, e também melhora a interferência do metabolismo, a glicose com o metabolismo. Essa resistência melhora. Café verde. O café verde, ele é estudado há anos, né? Para o coração, para o cérebro. E o café verde, ele inclusive absorve parte de gorduras ingeridas no produto, tá? E controla também o açúcar no organismo. Então, toda a composição, toda a sinergia desse produto, ela foi pensada assim, para a pessoa perder peso e baixar índice glicêmico e controlar a diabetes e tudo mais. Todo mundo precisa. Eu, inclusive, vou usar esse produto também. Eu gosto de comer doce, gente. Minha mãe foi ontem lá para casa e dá-lhe fazer cuca, e dá-lhe fazer não sei o que, amendoim doce e tudo mais. Vamos falar do melaleuca. A origem desse produto é australiana, tá? A melaleuca é australiana. Ah, e eu não posso deixar de falar que esse produto é fantástico para protocolos de pele, principalmente manchas, melasma. Os químicos daqui que trabalham comigo na questão de pele, eles até falam, por que gosta tanto da melaleuca? Isso já faz tempo. Eu sempre peço, vamos botar melaleuca? Vamos botar melaleuca? Eles falam, não, Anderson, nesse nós não vamos botar melaleuca, chega de melaleuca. Então, agora a gente tem melaleuca para potencializar a origem da lavanda francesa, tá? Silvia, França, que eu falei o nome, é angustifolia, angustifolia, tá? E melhor fungicida. Sim, a melaleuca é fantástica. Eu também fiz algumas anotações aqui da melaleuca, né? Herpes, candidíase, é um antibiótico natural. Na questão da insônia também, né? A melaleuca, da depressão. Olha só, que blend que forma com a lavanda, né? Lavanda e melaleuca. Ah, vai formar um blend maravilhoso. Daí entra o RLX, entra os produtos que vocês já conhecem, todos trabalhando na serotonina, noradrenalina, melhorando a melatonina do corpo, esses hormônios que o corpo tem para relaxar. Todos vão ter essa ação, o estímulo olfatório. A melaleuca, a gente colocou aqui também, eu vou ler um pouco disso. Ó, manchas de pele, é a primeira coisa que colocamos aqui. Por quê? Olha só, gente, até um material ácido perióxido de benzoíla, ela possui. Então tá no panfleto aí que vocês têm, tá? Que auxilia no clareamento de manchas com melasma. Tá nesse panfleto aqui, ó, o treinamento. Aí tá aqui também, ó, bronquite, gripes, candidíase. Eu vou fazer uns chás bem bonitos lá em casa.
Então, controla a oleosidade da pele, inclusive a Patrícia falou disso, e psoríase, né? Anti-infeccioso. Ele também, na parte vibracional, restaurador de energia e autoconfiança, dissipa o estresse mental. Olha que maravilha. Tudo isso nós temos nesse óleo. Como que eu posso usar, Anderson? Como foi falado, nós estamos aprendendo, vamos aprender sobre isso, porque existe uma demanda, uma procura, mas você pode usar um veículo que é um óleo vegetal ou um creme que você já tenha. Nesse caso, a gente já tem o Regener, a gente já tem o Fisioterapy, que são ótimos veículos, carreadores. Vocês concordam comigo? Para usar um pouco da melaleuca com Regener. Ah, mas eu não sei se passa numa uma região para testar na sua pele, para ver se ela aceita bem. Faz um teste, né? Faz um teste na sua pele, faz o teste. Então, nada resiste a teste. Você pode testar e as estratégias de ação que a gente vai usar é entrar nos protocolos, aprender sobre esses óleos e recomendar na hora certa, com precaução, porque sempre vai ter gente, ou é possível que tenha alguém que, eu usei, não me fez bem, ou é possível, sempre vai ter. Então, recomendem com precaução. Eu quero usar direto na pele. Olha, você pode usar com óleo vegetal ou com creme. Não, eu quero usar direto. Tudo bem, por conta de risco. Isso qualquer empresa de óleo essencial faz, tá? Tem que fazer. Ninguém pode sair por aí, bota esse óleo essencial direto. Não pode, eu não posso. Vocês têm que tomar esse cuidado. Porque vai que a pessoa tem alguma reação. É raro, mas pode acontecer. Então nós temos que ter essa prudência, essa cautela. E nós temos coisas de excelência nas mãos. E vamos começar a usar na nossa rotina, né? Pode ser usado em spray, difusor. A gente vai achar muitas maneiras. Inclusive, vai vender muito bem. Vocês vão vender muito bem esses óleos essenciais. E se vocês gostarem bastante, eu vou trazer mais opções, eu vou buscar mais opções para a gente ter na linha Aliança. Agora eu vou abrir para vocês fazerem uma pergunta ou coisa assim. O homem caiu. Patrícia? Voltou? Caiu, voltou. Patrícia, quer falar? Quer perguntar? Quer falar? Eu vou abrir para perguntas, gente. Eu não sei se eu vou saber responder tudo, mas eu sou um aprendiz. Patrícia, seu microfone está bem baixinho. Patrícia? Ou se tem mais alguém, eu acho que eu vi mais alguém querendo falar, né? Perguntar. Anderson. Oi, Cláudia. Cláudia de Brasília. Esse óleo de copaíba, a gente vai tomar uma gota por quilo de peso, ou é 6, 7 gotas para todo mundo no geral? Como é que é? Então, alguns profissionais, né? Quando recomendam, eles recomendam uma gota a cada 30 quilos, né? Então, eu tomo umas 3 gotinhas, porque às vezes você vira e nem consegue contar. Mas assim, para quem está começando, começa com uma gotinha, faz uma experiência com uma gota, depois 2 gotinhas. Se você quiser, né, fazer o uso dessa forma. Copaíba, como foi falado aqui muito bem. Então, Cláudia, o ideal é que comece. Vai tomar um suco, toma uma gotinha, né? Vai de leve, entendeu? Tá bom. Eu sempre tomei 5, 6 gotas. Por isso que você 24 horas, né? Daquele jeito. É pilhada. É a natureba da turma. E assim, nós que já conhecemos a fitoterapia e a gente já sabe o que é, mas você sabe, né, Cláudia? A gente vai lidar com muitos públicos, né? Então, a gente vai ter que ter essa prudência É verdade, tá bom. na indicação, sabe? E Eu sempre deixar alerta. Oi?
Eu tomava mais da reticulata Duque. E essa é os Pizzinales, então é diferente, né? Assim, ó, essa também eu acredito que é excelente. Eu também tomei muito dessa, né? Mas com essa nova parceria, eles me convenceram, Anderson, a gente vai trabalhar com essa, poderíamos trabalhar com a outra, mas as fontes são mais seguras dessa que nós temos. As fontes são mais seguras e pelos estudos. Então, hoje nós estamos trabalhando com essa, que é o que a gente acredita que vai trazer mais benefícios. Você, quando tomar, você vai ver que ela é bem leve, Cláudia. Ela não tem aquele a residual, sabe? Sim. Amargo, assim. Você Ah, que lembra? bom, que bom, que bom. Tá ótimo, então. O residual amargo, assim. Então, a gente vai ver muito resultado do povo aí com os produtos. E as pessoas vão descobrir, até já saiu, né, depoimento no grupo, né? Rinaldo, tá na sua vez. Oi, Anderson. Eu tenho Oi, uma mancha de queimadura na pele, tá? certo. E aí eu estou pensando em colocar o Regener e também a melaleuca. Será que é um protocolo bacana? É uma mancha antiga, tá? Mas ficou na pele, não, Ela é nunca. uma mancha de queimadura? O que que é? É uma mancha de queimadura, foi uma queimadura. Aí ficou, ela tá marcada, sabe? Tem muitos anos? Já tem muito tempo já. Aham. É muito grande? É uma queimadura pequena, foi no braço aqui. Aí fica visível como se fosse uma tatuagem, eu não gosto. E aí eu queria tirar, estava pensando nesse protocolo aí. Rinaldo, Um óleo carreador, que é o óleo de coco, e com eu melaleuca. acredito, eu faria a experiência. Se eu fosse você, eu Uhum, faria a experiência. uhum, Por quê? Tira fotos também. Porque vamos imaginar que você faça e tenha resultado, uhum. Sim, né? tá. Vamos imaginar que você use e Olha, tenha resultado. Oi? ele não. Vocês estão falando de óleo de coco, só que como é mancha, usa o óleo de rosa mosqueta, e Uhum, ele absorve rapidamente na pele, legal. aí vai interagir com o copaíba e a pele chupa. O de coco não vai ficar sobre a pele, ele não Ah, absorve o óleo de coco. perfeito. Então, o óleo Óleo de carreador, rosa nesse Né? mosqueta caso, é uma boa indicação, né? E se Eu já você comprei quiser também para passar usar. legal. o mimo do rosto da aliança, ele tem óleo de rosa mosqueta na composição, além de ter também a babosa, então ele já vai estar trabalhando ali na pele também, para hidratar a pele, porque a pele precisa de óleo, precisa de hidratação, água também, né? Tá, perfeito. Mas quantas gotas de melaleuca? Assim, a E gente faz dependendo uma da pasta. região, A gente faz uma pastinha, um cremezinho assim na hora, ou posso de repente fazer uma quantidade um pouco maior e deixar um tempo assim para poder usar mais vezes, sabe dizer? é que óleo essencial tem que ficar em vidro. Se você coloca em plástico, ele reage no plástico. Então, só comprar um vidro âmbar escuro, como é do óleo essencial que nós temos na nossa rede, e aí Uhum. fazer essa mistura, porque senão ele vai oxidar. E corre o Tá, risco de oxidar também, porque você vai estar misturando um creme junto. Se fosse só óleo, poderia deixar misturado e acrescentar o óleo quando for usar, mas o frasco tem que ser escuro. É, eu já fiz muitas misturas assim, principalmente com aloe vera, né? E é o que a Patrícia falou. Às vezes oxida, às vezes. Mas acredito que um vidro é mais interessante mesmo. Você colocar É, um creme ou as gotinhas ali da melaleuca, né? E, perfeito. se quiser, o a regenero. cocaína. Você Perfeito. vai agir como um alquimista, mas Tá. faça a experiência. Vou fazer o teste aí, fazer o antes e É, depois. Vamos ver. e tire Obrigado. foto, porque eu Tá, Mas sempre falo coloca para o o óleo de povo, rosa gente, mosqueta. beleza. Obrigado, hein? é isso aí. O que mais, gente? Vocês querem me perguntar aqui? Vamos ver. Ah, outra coisa. Ó, isso aqui é uma pesquisa de saúde atrás do panfleto do. Ah, bem lembrado, usar o protetor solar quando exposto ao sol, tá? Se for, né? Sim, sim, mancha sim. Esse aqui é uma pesquisa de saúde, a Patrícia já falou também sobre esse material. É bem fácil de fazer, tá? É só preencher ela. É um material que vocês vão ter à disposição aí. Vamos lá, Silvana e Silvia, dupla.
não sei se é sertaneja, né? Mas a dupla que está brilhando no Brasil. Vamos lá. Boa noite, Anderson. Boa noite. Deixa eu te perguntar, aquele óleo ali que tu falou, é o copaíba, né? Que é para tomar, pode ingerir, né? O que eu E, falei é assim, ó, o registro dele é para uso tópico, é um óleo essencial. Eu sim, tomo ele, tá? Eu não lancei ele como um alimento, eu teria que ir para a indústria alimentícia. Então hoje eu lancei ele como óleo essencial. Então isso sim, vai muito da pessoa. Quem já conhece Copaíba nem vai perguntar. Mas quem não conhece, você tem que ter essa conversa. Olha, a Copaíba é um óleo essencial, vai falar dos benefícios dela, e aí ela vai se sentir à vontade para, eu quero experimentar, quero tomar, ou quero usar de outra sim. forma, uso tópico, né? Mas é Sim, mas importante, Silvia, porque, assim, eu acho que o produto que eu mais vendi na vida já foi o Copaíba. É uma coisa que vocês não sabem. Mas eu já trabalhei numa empresa que a Copaíba era o carro-chefe. sim. Então, eu vendia muito. Talvez o Alove hoje já passou à frente, né? Mas eu Não, nunca vi ninguém é, reclamar da Copaíba, sabe? E só fez mas bem. assim, ó, eu já tomava. É, então, esse óleo que é para ingerir, eu não posso tomar, eu não tenho vesícula. Porque tudo que é óleo, eu não posso tomar. Daí você tem que cuidar. Nesse caso, tem que ter cuidado. Inclusive, a gente sempre pede esse cuidado com óleo de prima, qualquer óleo, né, Silvia? Sim, é, eu já tentei tomar o Ele é de prima, puro, mas ele é extraído de não dá. todo tipo de. Mas, nesse caso, tem que ter um cuidado, sim. Principalmente até para todos aqui, para quem extraiu a vesícula, a Odair certo quer colocar alguma coisa, ela apareceu em tela aqui. Tá. Vai, Oda. Oi, boa noite. É, são muitas coisas boas, né, gente? Nossa, eu estou aqui assim, é, meu cérebro tá borbulhando, né? Eu estou me vendo passando para as pessoas. O Anderson falou que produto, acho que ele mais vendeu na vida foi Copaíba. Eu também. Eu vendia Copaíba de montão, né? Então, a gente tem produtos agora na A gente mão. conhece, né, Oda? A gente conhece. Né? A gente conhece. Nós temos produto agora na mão, assim, para poder bater em qualquer porta, para poder ter resposta para muitas perguntas, né? Dentro de resultados para a pele. Olha, quantas informações hoje, quantas informações que nós já temos hoje. Então, é pena que essa live, muita gente podia estar aqui, não está. Claro, muitos não podem, né? Mas vai ficar gravada, né? Sim. Vai ficar gravada, né? Então é isso aí. As meninas aí, tem gente aí que conhece referente à lavanda, à melaleuca, melhor que eu, né? Porque esses dois eu nunca usei e não tenho conhecimento. Agora o copaíba já é da. Na verdade, como o Anderson falou, foi um dos produtos que eu mais vendi. E ele tem um efeito para o ser humano extraordinário, em todos os sentidos. Né? É isso aí, Anderson. Na questão da Parabéns para. vesícula, você quer colocar uma Tu perguntou, observação? foi da vesícula para mim? Da vesícula, tu Silvia. perguntou? Ah, tá. A vesícula, quem tira a vesícula, ela aí deixa de ter o hormônio, né? Que é produzido, que é aquele hormônio que equilibra a digestão. Então, é por isso que tem que cuidar nos olhos. Você deixa de ter aquele hormônio que faz esse processo. Agora me apagou o nome do hormônio que ele é produzido pela. O Pelo pessoal vai pâncreas? saber. Pelo pâncreas, né? Não, ele é. Me apagou agora. Que, inclusive, existe possibilidade de se Bilis, encontrar esse. Pela bilis. isso, É o líquido biliar, tá? E isso. existe possibilidade de se encontrar esse líquido, esse hormônio, perdão, ele é produzido, ele tem.
Então, ele é produzido de animais, né? Da vaca, né? Um líquido biliar, que daí equilibra esse processo aí. Mas quem não toma tem que tomar cuidado, para não ter problema de enjoos, né? É importante nós que vamos trabalhar, e grande parte são as mulheres que não têm vesícula, tirar a vesícula. E elas precisam, para menopausa, o óleo de prímula e outros óleos. Então, a gente tem que ter cuidado para explicar, porque 90% de quem toma, se não tiver vesícula, dá tontura, enjoo, tá? Era isso aí. Muito bom. Agora, não sei se a Silvia perguntou o que queria, é a Silvana, né? Aproveitando, boa noite, gente. Aproveitando aí um gancho, no caso, essa questão de óleo. Quem tem problema de fígado, né? Gordura no fígado, a questão de ômega 3 e esse óleo de prímula, não pode tomar? Olha, Bom, a gente está fazendo uma experiência, eu fiz, eu acho que não foi com a Silvana, e nós vamos fazer uma experiência, quem inclusive problema de óleo, tomar junto com o fígado detox, para que o fígado detox neutralize esse efeito do óleo, para não ter este efeito colateral, quem não tem a vesícula, tá? Mas nós estamos fazendo uma experiência agora, testando. O ômega 3, Não, a ele... pergunta de Lourdes foi no fígado. Tem gordura no fígado. Sim, sim. O ômega 3, eu vou auxiliar aqui também. Ele é muito tempo, né? Alguns médicos falam bem do ômega 3, outros desfazem, daí daqui a pouco é bom. Foi uma febre o ômega 3, vocês lembram disso? Aí todo mundo começou a trazer o ômega 3. O ômega 3, ele tem um bom colesterol, né? E ele baixa o LDL, o colesterol ruim. Então, pensando dessa forma, Lourdes, mas se a pessoa já tem um fígado danificado, é ideal que ela diminua, sim, o consumo de óleos, de todo tipo de óleo. Todo tipo de óleo. Só que lembrando, esse é um óleo de qualidade. Quando se fala de, principalmente, gordura que vira margarina, né? O que mais? Óleo de cozinha que as pessoas usam, o próprio açúcar, saturado, né? Ele vira um saturado, né? Óleo de fritura, então tudo isso. Assim, vou comer um pastel, daí tá escrito lá, o pastel fritou na hora. Aí todo mundo lá, esse é fresquinho. Mas o óleo tá uma semana lá, É verdade. né? A gente se ilude, né? Não, pastel, eu só como pastel fresquinho. Mas o óleo já tá lá, vai saber quanto tempo. Então, e o ômega 3, ele é uma boa gordura. Inclusive, o nosso cérebro é onde mais tem colesterol, né? É o órgão do corpo que mais tem colesterol, é o cérebro. Então, ele se alimenta, assim, o coração, o cérebro. Mas é uma questão de equilíbrio. Eu acredito que é assim, ó. Cada caso é um caso, Lourdes. A pessoa, se ela já está com gordura no fígado, entra com um protocolo de detox para ela, né? Aí ela evita tomar um óleo essencial, ela evita nesse caso. Ela toma outras coisas, né? Então, cada caso é um caso. Tem que se estudar o caso e entender a realidade da pessoa, e aí a gente vai entrar com o protocolo. Eu não acho que a gente pode dar uma regra geral para tudo e para todos. A gente tem que ter essa, sabe, sensibilidade de escutar a pessoa. Nesse caso aqui vai entrar um óleo essencial. Nesse caso aqui vai entrar uma lavanda. Nesse caso aqui vai entrar um ômega. Por exemplo, na Alemanha é obrigatório o ômega 3, em alguns países, né? Para mulheres grávidas, porque aumenta o QI, aumenta 6 pontos de QI o consumo de ômega 3. Então, só para você ver o quanto faz bem na questão da placenta, né? Da retina também ocular. Então, é isso. Eu uso ômega 3 às vezes na semana. Às vezes eu uso prímula. É uma questão muito sensorial e para o cliente você tem que entender a realidade dele para poder adequar ao que ele precisa, né? Tá bom, minha amiga? Mas nesse caso aqui, o único que ela tomaria possivelmente seria o Copaíba. E o Copaíba, aí tem que conhecer ele, que ele tem muitas funções também de detox, né? Copaíba.
e melhora do próprio intestino, do sistema imunológico. O que mais? Eu não sei se a Silvia... Já temos 20h42, gente. Ah, o Anderson. Não, A Arali levantou a mão, acho que ela tá na vez. Ah, era ali. Vamos lá, minha amiga. Oi, Anderson, Tudo tudo bem? bem? Desculpa, eu cheguei atrasada porque eu estava em procedimento. Capaz, Eu tá só tudo certo. quero, eu só quero dividir um conhecimento que eu tenho sobre o ômega 3, porque eu estudei sobre ele na época da Maravilha. faculdade já. E assim, ó, o ômega 3, ele é anti-inflamatório. Então, na verdade, ele ajuda as doenças hepáticas. A gente não precisa ter medo de falar dele, porque a gente não pode comparar os óleos, né? Óleo de o ômega 3 ou óleo de prímula ao óleo de cozinha, que é o óleo que faz mal ao fígado. Então, o ômega 3, por ser anti-inflamatório, ele reduz a gordura acumulada no fígado. Então, ele é ótimo para quem tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado. A inflamação no fígado, ela precisa sim do ômega 3, porque ele é anti-inflamatório. Então, assim, a gente não precisa ter medo de indicar o ômega 3, a não ser que a pessoa tenha hepatite grave ou cirrose avançada. Agora, Olha que legal. gordura no fígado, bem pelo contrário, gordura no fígado, ela precisa tomar anti-inflamatório, né? O anti-inflamatório que eu falo, no caso do ômega 3, o óleo de prímula também é bom, mas a gente não precisa ter medo de indicar, porque eles ajudam a controlar o triglicerídeo, que é o que afeta o fígado. Então, eu só queria passar essa informação, porque realmente não é eu Ótimo. falando, são os estudos falando, isso é comprovado cientificamente, o quanto o ômega 3 é benéfico ao fígado, a não ser que tenha hepatite grave ou cirrose avançada. Olha a experiência aí, gente. Mais uma doutora aí, né? Para nos ajudar aqui. Uma doutora. Então é Sim, ótimo que eu Anderson, tenho essa força de vocês aqui. essa informação eu já tenho. Só que para pessoas que têm vesícula, isso. Para pessoas que não têm vesícula, é diferente. O óleo, Exato. Eu não tenho vesícula, tá? Eu tomo ômega 3 há mais de 3 anos e eu nunca sinto nada, assim. Eu tirei não, minha vesícula já faz bastante tempo. eu já tirei vesícula há 5 anos. E eu É não por isso que eu posso, digo, né, não posso gente? comer nada que tem óleo, nada, nada, nada. É por isso que Já eu me dá digo. enjoo, dor de cabeça na hora dá. É por isso que eu digo, cada ser humano ele tem uma macrobiota muito diferente. Às vezes a gente vai num restaurante, nós tudo aqui, e a gente vai comer lá, sei lá, uma carne e todo mundo vai amar a carne, mas alguém vai dizer, não, essa carne pesou. Pode Não, acontecer. Então nós temos que considerar as realidades, né? Que tem seres humanos, tem pessoas que têm uma necessidade, mas é muito válido o que a Arali passou aqui. Mas no caso da vesícula, a gente tem que tomar mais cuidado. Se a gente vai falar com a Silvia, ela diz, qualquer óleo que eu consumo, qualquer óleo, ou qualquer cápsula, eu passo mal. Eu evitaria indicar o produto para ela. Eu evitaria. Então, eu acredito que nós temos que ir por aí, tá? Isso. Mas temos Isso é que ter essa certo. segurança não, o ômega 3, ele ajuda a controlar o triglicerídeo, de fato, e ele é recomendado para, inclusive, para o coração, cérebro, ele baixa o colesterol ruim, tudo isso. Então, muito obrigado, Arali, pela tua contribuição. Eu acho que é importante a pessoa tem que realmente experimentar, porque a vesícula, quando a gente não tem mais a vesícula, a gente continua, na verdade, produzindo bile pelo fígado, né? Já uma quantidade menor, mas a gente continua produzindo bile. Então, e depois é liberado direto no intestino. Então, na verdade, assim, para algumas pessoas, o ômega 3, eu estou falando especificamente do ômega 3, não de qualquer óleo, né? Então, não é assim comum que ele faça mal. Talvez para algumas pessoas, que nem para ela faz, né? O ômega 3, mas porque a gente continua produzindo bile, né? Olha quanta coisa legal, gente, né? Nessa live, vocês são pessoas com conhecimento, né? Então sempre vai dar essa construção aqui do conhecimento. E essa é a intenção da live. Um ajudar o outro, né? A gente está ajudando pessoas, a gente precisa estar aqui buscando conhecimento. Eu acredito que tem uma pessoa lá de Mato Grosso, a Márcia, querendo falar aqui também. Vamos dar a palavra para ela.
Boa noite, pessoal. Desculpa a câmera desligada, tá, Anderson, mas é que a internet não meia ruim por aqui. Eu Tranquilo, quero querido. aproveitar essa oportunidade que o pessoal está falando de ômega 3, porque assim, ó, como eu já compartilhei com você, o meu filho ele tem diagnóstico de autismo, né? E recentemente, em consulta com a neuro, ela receitou para ele fazer uso de ômega 3. A gente fica meio assim porque ele é criança, tem 5 anos de idade e tudo mais, mas ela falou que seria essencial para ele. Existe alguma idade, né, para fazer o uso de ômega 3? Existe algum diagnóstico que a gente pode utilizar nesse caso? Porque a gente acaba encontrando outras pessoas que têm o filho na mesma situação ou que também acham, né, e aí a gente fica com essas dúvidas. Assim, ó, o que eu vou te falar? Tem as pessoas que. Tem gente na live aí que dá óleo de prímula para a filha dele, eu não sei, desde quando nasceu, eu acho, né? E aí, como é que eu vou te dar essa referência? Eu dou a Love para minha filha, eu dou o que dá para dar para minha filha, eu dou para ela. E sempre eu dou para filha, toma isso, toma isso. Aí ela vem, pai, já posso tomar esse? Pode tomar, filha. Eu não tenho medo nenhum, eu sei o que tem ali. Eu sei que é suplemento de qualidade, óleo essencial, filha, pode usar. Entendeu? Claro, tem as doses, tem as doses corretas, né? Mas o que eu posso te dizer, Márcia? O teu filho, provavelmente, ele está exposto ao mundo, tá? Eu vou tentar colocar de uma forma elegante aqui, mas ele está exposto ao mundo, ele provavelmente ele já comeu batata frita, ele já tomou Coca-Cola, ele já comeu muito mais gordura numa bolacha recheada que o ômega 3 seria, e o ômega 3 não é nocivo, segundo o que a gente viu aqui, ele tem benefícios se for de boa qualidade, né? Então eu te falo de forma carinhosa, se fosse minha filha e um profissional falasse dá ômega 3 ou prímula, com certeza eu daria, com certeza, tá? Mas, em questão de estudos, de fatos, os profissionais hoje eles não recomendam para crianças e menores. Por quê? Porque subentende-se que essas crianças elas têm uma suplementação perfeita, comem certinho, e depois de uma fase adulta começam as carências. Mas isso na prática não é real, né? Hoje existem muitas carências, por isso que está o aumento de doenças de todo tipo, de autoimune, cerebrais, por falta de nutrição, falta de alimentos de qualidade, e as crianças não têm mais uma nutrição adequada, mas isso já veio lá no DNA dos pais, tá? Já veio lá da pandemia no DNA dos pais, e a tendência é aumentar. Então é isso, tá? Até que eu sou um pouco abençoado nesse quesito, que meu filho agora que ele tá tendo esses contatos, sabe, de querer experimentar mais coisas. Ele tinha uma dieta até bem equilibrada, né? Era alimentação em casa. Agora não, agora ele tá na fase. Eu quero pizza, hoje eu quero não sei o quê, essas coisas assim. Então, mas a Então, gente evita, né? ele é bem mais nocivo, né, Márcia, que o ômega 3, qualquer coisa desse gênero. Mas eu vou falar para Uhum. você, tá? Tem um cientista que eu conheço, e ele é meio maluco, meio maluco. Ele fala assim, eu queria ter câncer. Ele fala, eu queria ter câncer, só para testar o aloe vera. E ele fala isso na maior cara de pau. Eu falo, cara, não fala isso. Ele é maluco, mas ele é meio maluco, assim. É um cientista maluco. Mas ele fala, eu não entendo como as pessoas ficam doentes e tal. E ele gosta de fazer esses testes, com exageros, assim, com as filhas dele e tal. Mas por quê? Porque ele conhece o própolis, ele conhece o aloe vera. Então, ele sabe como ele pode tratar também, né? E o que eu quero dizer Uhum. com isso, Márcia? Por que eu usei essa história? Porque, às vezes, a gente defende demais também a criança, protege ela demais do mundo, e ela vai crescer, sabe, sem defesas. Ela vai crescer. Aquela coisa do, sabe, eu comi terra, eu andei de pé descalço. Hoje, na realidade, a gente está super protegendo as nossas crianças. Ninguém pode sair com o pé descalço, ninguém pode sair no sol. É uma realidade mundial, tá, gente? É só Eu celular, até é só vou dentro de deixar o casa. meu sair, mas eu não tenho onde, porque a gente mora no meio do asfalto aqui. Eu falo, se eu pudesse, acho que levar eles para um meio do mato, largar solto, eu faria. Porque Mas bem você no entende? É o sentido que eu tô que ao falando, né? contrário, De né, do fato. que todo mundo Então, faz. o que eu Mas quero dizer é não é assim, uma realidade, né? sabe, a gente às vezes fica tão indefeso porque
a gente vive muito protegido. Aí quando pega uma chuvinha ali, já quase morre, quando, né, ué? Quando pega um tempo diferente. Então eu Eu penso peguei que um essa pouco semana, você tem fui que atender, arriscar, sabe? ela falou assim, Márcia, eu tô gripada. Aí eu falei, eu não sei o que é gripe, tem alguns anos. Ai, me passa a receita, então o remédio você toma. Eu falei, eu não tomo remédio, eu suplemento. Ela já quer saber Eu, qual é a suplementação e tudo, porque querendo, eu não fico gripada tem alguns anos. Então, assim, graças a Deus, né, que a gente aprendeu a suplementar. se o profissional E recomendou para o seu filho ômega, dá uma completa, tá? A Love, ela sem sombra de passou dúvida. vitamina, passou multivitamínico, passou ômega 3. Aí a única coisa que eu tô sendo meio contra, assim, que eu tô indo contra, né? Um pouco, eu falo assim que eu preciso tirar e eu quero suspender, mas a gente não suspende da noite pro dia. É que ela colocou foi sertralina para ele tomar e risperidon, né? Que são duas medicações que eu não concordei assim, muito, né? Mas, querendo ou não, ajuda, né? Eis Ajuda, a tá questão, né? ajudando. Eis a questão, querido. Então, Gente, aí eu. Márcia, o que eu posso te dizer A é tua indicação do filha. ômega é para inflamação, neuroinflamação, por isso que indicou quem tem TDAH e quem tem autismo precisa do ômega para inflamação cerebral. Interessante. Eu acabei não estudando ainda muito sobre isso, aí eu aproveitei a deixa que estão falando de ômega 3 e falei, deixa eu fazer essa pergunta logo e já ajuda um pouco, né? Que a gente já fica um pouco mais tranquilo assim, né? Legal. Então tá. Obrigado, Obrigada, Márcia. tá? Deus abençoe. Gente, nós estamos chegando às 9 horas, né? Foi muita informação hoje, eu passei muita coisa. E agora a gente tem mais esse time, né? Os 3 horas e o Emagrece. Eu acredito que vai ter muito mercado. É um produto do futuro, né? Para a pessoa ter saúde, baixar índice glicêmico. E é isso. Eu quero agradecer vocês. O horário já está avançado, então está sendo gravado. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Tá? Sorteio! Verdade, eu estava esquecendo do sorteio. Vamos sortear um Emagrece. Cadê o sorteio? Emerson, você. O Emagrece ou Lavanda, vai. Eu vou ganhar! Anderson, Oi? só pra a gente encerrar a gravação e depois a gente faz o sorteio, aí já fala com o Pode pessoal. ser, irmão. Pode encerrar aí. Então, Será que já chegamos vamos tirar uma aos dúvida? finalmente, né? Obrigado, pessoal, todo mundo que participou. Depois do fim aqui da minha fala, eu vou interromper a gravação. E quem está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, acompanha tudo que a gente já publicou e seja bem-vindo aí aos novos produtos. Que bom. Uma coisinha lá de